Em algum lugar ao longo do caminho, deixou de ser diversão e passou a ser bom, sobre sucesso, e a falta desses elementos tirou a alegria. Às vezes eu não tocava guitarra por meses, porque na minha cabeça não estava me levando a lugar nenhum. Então eu voltava para casa depois de algumas cervejas, pegava sem pensar e me lembrava que simplesmente dedilhar alguns acordes enche meu coração de alegria. Há poucas coisas mais pessoais do que a arte. Ou seja, a arte produzida por um artista. Obviamente. Mesmo em sua forma mais comercial e populista, inclusive quando é uma pequena parte de um produto muito maior. O trabalho de um artista individual é reconhecível, seja por traços óbvios ou por pequenas consistências que os definem. O trabalho extremamente difícil de Shikori, a Colorful Tale, é traduzir esse senso de propriedade, o universo criativo de bolso do artista, em, bem, um videogame. Não é o meio mais eficiente para esse tipo de individualidade, para criar e possuir algo único, mas Shikori, contra todas as probabilidades, consegue fazer isso. Certamente, porém, também não pode ser um jogo de aventura encantador em cima de um hino à criatividade? Pode. Isso é. Shikori é um videogame sobre esse equilíbrio. É sobre o desejo adulto de fazer tudo perfeito, e como isso nos priva da alegria da simples experimentação. No caminho para a perfeição, há muitos passos ao longo do caminho. Às vezes bom, às vezes ruim, mas isso não significa que eles não podem ser apreciados. Porque a perfeição não existe, e se você tentar se contentar apenas com a perfeição, nunca será feliz. Você joga como uma criaturinha de cachorro que por acaso é empregada como zelador do esquivo Vielder, eles querer. Empunham um pincel mágico que você não se surpreenderá ao saber que acaba em suas próprias mãos. Um dia, o atual Vielder, o titular Shikori, parece ter desaparecido e deixou o bruxo para trás. Mais urgentemente, de fato, toda a cor do mundo parece ter desaparecido. Seu personagem de jogador, Double Sausage e Egg MC Muffin, na verdade, eles têm o nome de sua comida favorita, então essa alça pode variar. Pega o bruxo e parte para o mundo do piquenique para chegar ao fundo do que está acontecendo. Shikori se passa em um lindo mundo desenhado à mão chamado piquenique, onde cada área tem o nome de algum tipo de refeição, e cada personagem tem o nome de um prato diferente. Ao iniciar o jogo, me perguntaram qual é minha comida favorita, e assim nasceu meu personagem Lasagne. A aventura começa quando Lasagne encontra um pincel mágico, deixado cair pelo famoso portador Shikori, e logo fica muito óbvio que toda a cor foi drenada do mundo. Na prática, isso é uma coisa do tipo Zelda de cima para baixo, mas isso é apenas na superfície. Não há foco no combate, aqui, embora as batalhas contra chefes estejam presentes. De fato, essas sessões nos lembraram dos títulos do Nintendo DS na maneira como você fazia malabarismos entre mover e tocar. Sim, brilhantemente a encarnação do Shikori Switch inclui controles de toque, opcionais, para pintura, que parecem absolutamente a maneira como o jogo sempre foi planejado para ser jogado. Veja, com todo o jogo sendo em preto e branco por razões narrativas, é seu dever e privilégio colorir tudo de volta. Por que isso aconteceu, e quais razões Shikori tem, é melhor deixar para ser descoberto. Mas este é um jogo que não tem medo de descascar as camadas de personagens e explorar as implicações mentais do fracasso e das expectativas grandiosas. O mundo de Shikori era originalmente cheio de cores, e era o trabalho do portador manter essa cor. Então agora Lasagne deve completar essa tarefa e pintar a cidade de vermelho, azul e amarelo. O que isso significa é que você estará resolvendo quebra-cabeças, quase todas as coisas ambientais, baseadas em travessias, envolvendo a pintura de seus arredores. Você começa com apenas um pincel padrão redimensionável, e um punhado de cores básicas com as quais você pode dar vida ao mundo por meio de traços, toques e toques. No entanto, os controles de toque não são obrigatórios. Você também pode usar o joystick direito, os botões de ombro e os gatilhos para produzir seus desenhos. Às vezes, essa maneira é mais eficiente que a tela sensível ao toque, mas na maioria das vezes descobrimos que ficaríamos com o dedo indicador. Minha pequena lasanha não é experiente, porém, eles são simplesmente o zelador da casa de Shikori, e por acaso foi a primeira pessoa a encontrar o famoso pincel caído no chão. Então, quando eles se propõem a trazer a cor de volta a locais com nomes adoráveis como Luncheon, Potluck e Elevenses, eles se deparam com os obstáculos da dúvida e da expectativa do público. É raro ver um jogo amarrar tantos de seus elementos mecânicos em seus temas tão lindamente, mas Shikori absolutamente consegue expressar literalmente todas as ideias que apresenta.
A capacidade de pintar livremente em cada tela significa que é sempre muito claro onde você já esteve, e, consequentemente, para onde você precisa ir em seguida. Mesmo se você de alguma forma se perder, você pode simplesmente fazer com que Double Sausage e Egg MC Muffin liguem para a casa de uma cabine telefônica para receber dicas e soluções diretas. É tudo muito descontraído, mas realmente exala charme. E pintar. Simplesmente explorar o mundo e espirrar cores é uma alegria. Cada quadrado do mapa começa completamente branco, e cabe a você preenchê-lo. Felizmente, o Switch tem algumas ótimas opções de controle aqui. Os controles da tela sensível ao toque parecem absolutamente perfeitos, especialmente com uma caneta, embora você ainda precise usar os dois Joy-Cons para alguns controles. Simplesmente usar o analógico como um cursor funciona bem, se um pouco rígido, mas eu diria que isso não é sobre precisão de qualquer maneira. Chicory é mecanicamente um grande jogo que oferece uma linda caixa de ferramentas de opções artísticas e um mundo implorando para ser decorado. Mas em conjunto com os temas de redescobrir paixões, corresponder às expectativas do peso esmagador que nossos próprios medos e dúvidas têm sobre nós e como eles formam o pior tipo de bloqueio criativo. É um uso surpreendente do meio dos videogames, para contar uma história que simplesmente não poderia ser feita de outra maneira. Como um jogo de aventura, Chicory está sinceramente lá em cima com o melhor do gênero. Há muito para ver e fazer e uma execução completa provavelmente levará de 25 a 30 horas. Os personagens e suas dificuldades são ricos e agradáveis. O senso de humor do jogo é geralmente inspirado, e é tudo muito doce sem ser açucarador e falando com o jogador. É também um pequeno arremessador de lágrimas que definitivamente tocará um acorde se você fizer arte, e quase certamente o fará, mesmo que não o faça, desde que você seja capaz de empatia bastante básica. Chicory é simples de jogar, mas impressionantemente longo e complexo, com controles, desempenho e recursos visuais perfeitos. Jogue-se na pintura do mundo, e você ficará com um jogo que é muito seu e fala diretamente com você. Um belo casamento de mecânica, temas e visuais. Tocou minha alma artística de maneiras que eu realmente não esperava e me fez chorar em mais de uma ocasião. Na verdade, isso me lembra o quão importante é simplesmente gostar de jogar, e não ser pego na busca da perfeição. Chicory também encontrou um lar perfeito no Switch, ajudando a oferecer essa bela experiência em uma plataforma que incentiva o jogo e com opções de controle perfeitamente adequadas a qualquer jogador. Nas 10 a 12 horas que leva para vencer, você vai redescobrir em si mesmo, porque gosta de jogar e se divertir muito ao longo do caminho. Agora, por favor, com licença, eu quero pegar minha guitarra pela primeira vez em um tempo.